Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre o intercâmbio mais barato aqui da França. O intercâmbio que eu vou falar para você hoje não tem limite de idade. O visto que você tira é o de estudante e você ganha um salário mínimo para estudar francês, estudar sobre o desenvolvimento infantil e trabalhar até 21 horas como babá por semana. Gostou? Então, se era uma oportunidade mais acessível que você estava procurando para realizar o seu sonho de morar na Europa, hoje eu vou falar todos os segredos que eu descobri sem querer enquanto eu estava passando um período aqui em Paris no ano passado. Então já curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, que aqui eu falo sobre as oportunidades que existem em Paris, tanto de trabalho quanto dicas para turismo, para você não passar os mesmos perrengues que eu já passei um dia, tá? Pois bem, hoje eu vou falar sobre essa oportunidade de estudo e trabalho aqui em Paris, que tem duração de 10 meses e que após esse curso ele te abre muitas portas para continuar na França. E eu vou contar todos os detalhes nesse vídeo, do tipo, qual é a elegibilidade para você fazer esse programa de intercâmbio, o que é esse programa de intercâmbio, quanto custa fazer esse programa, se é que custa alguma coisa. Vou falar mais detalhadamente sobre os estudos, sobre a instituição que eu tenho aula e também sobre o trabalho que faz parte do programa e como você pode garantir o seu trabalho em Paris antes mesmo de pousar aqui. Então, para começo de conversa, esse intercâmbio ele é bem diferente do au pair, que já é conhecido como o intercâmbio mais barato do mundo, simplesmente pelo fato de que você ganha para estudar e ter um complemento na sua renda trabalhando com crianças de 0 a 6 anos. Mensalmente, você vai ganhar um salário mínimo e não precisa morar na casa da família. Eu descobri esse intercâmbio no ano passado, em abril, quando eu estava indo embora da Alemanha porque eu tinha finalizado o meu estágio de 6 meses na área de marketing digital. E como eu não gostei muito de lá, eu decidi alugar um quarto em Paris por um mês e viver essa experiência de morar na cidade dos meus sonhos. Pois bem, quando eu cheguei aqui, conheci uma gay egípcia que dividia a casa comigo e eu disse pra ele que eu estava procurando emprego que me possibilitasse aprender o francês. E então, ele me apresentou essa agência que, na época, estava aceitando candidatos para fazer parte do programa CAP, que teria início em setembro. Então, nesse vídeo, eu vou falar mais detalhadamente sobre o programa que eu faço e que eu tenho percebido que pode interessar mais pessoas, também por ter pré-requisitos muito mais acessíveis, que é o programa CAP AEPE, que você aprende por 10 meses sobre os cuidados com a primeira infância. E eu estudo no Instituto Paris ITCP, que fica do lado de um grande cartão postal aqui de Paris, que é a Champs-Élysées. E a Paris ITCP é esse instituto escola que foi pensado em ser esse ambiente internacional para estudantes que querem permanecer na França depois do programa. E os pré-requisitos para esse curso são os mais simples possíveis. Então, você pode se tornar elegível para fazer esse programa se você é maior de 18 anos, se você já tem o seu diploma de ensino médio, se você já tem qualquer uma experiência cuidando de criança. E aí a preferência são de crianças menores de 6 anos, mas isso não necessariamente é uma regra para você se tornar elegível para fazer parte desse programa. E você também precisa ter uma comprovação de que você já cuidou de alguma criança. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Outro ponto importante é que não tem limite de idade para fazer esse programa. Então, você pode fazer se você tiver mais de 30 anos, por exemplo. Não precisa falar francês para começar o curso. A única coisa que você precisa é ter muita vontade de aprender francês e também você precisa saber falar o inglês no nível aí mais ou menos B2. Ah, e outra informação importante é que esse programa você não precisa pagar nada para fazê-lo. Mas você também precisa necessariamente passar por um processo seletivo que conta com pelo menos aí 2 entrevistas iniciais em inglês, e é nesse momento que vão pedir para você falar um pouco mais sobre você, por que você quer fazer parte do programa e quais são as suas experiências cuidando de criança. E pode ser que nesse momento a pessoa que vai estar entrevistando você também te fale uma situação, problema imaginária que você tem que resolver, e também afinal ela vai te solicitar o contato de 2 pessoas que podem te referenciar como boa profissional. E se você acha que você precisa de ajuda para fazer uma possível entrevista em inglês, entre em contato comigo através do link que eu deixei na descrição, porque eu trabalhei com isso por alguns anos
anos e eu tenho certeza que eu também posso te ajudar. E assim, tudo isso que eu disse agora pra vocês com relação à referência, com relação à experiência profissional, isso fica muito no campo da teoria, porque pessoalmente falando, eu nunca tinha cuidado de crianças de maneira profissional. O que eu já tinha feito era cuidar de primo por algumas horas, dar uma olhadinha na criança da vizinha enquanto ela saía, coisas assim. Mas a questão é que eu sou professora de inglês para adolescentes e adultos no Brasil. Então, como contatos profissionais de indicação, eu indiquei os meus alunos. E, sinceramente, serviu. Mas se você não se encaixa nesse quadro de ser professor, eu acredito que uma boa indicação seja os pais, né, ou alguém familiar próximo a você que possa falar sobre você e a sua relação com as crianças que estão à sua volta, porque eu acho que isso já ajuda bastante e também te torna elegível para continuar fazendo parte do processo seletivo para fazer o programa. Porque, sinceramente, eu acho que eles solicitam essas referências mais para ouvir de outras pessoas que você é uma boa pessoa, para eles terem certeza que você não é o maluco do parque que vai negligenciar a criança enquanto cuida dela, sabe? E o mais importante é que a proposta desse programa é quase como que uma troca. Enquanto você se qualifica e aprende francês para fazer uma prova, você cuida de crianças em inglês. Não é ser professora, tá? É cuidar mesmo, tudo bonitinho, só que em inglês. E a própria escola faz para você essa intermediação de entrevista com as famílias que você pode dar o seu match, antes mesmo de você embarcar. Um ponto de atenção aqui é que esse momento do match, ele é muito importante e decisório para você dar continuidade no programa. Porque sem o match com a família, você não é capaz de fazer esse programa. Deu pra entender? E se você ainda não me conhece, eu me chamo Ingrid. Eu sou essa mina preta viajante que tá por aí se aventurando no mundo desde 2016, fazendo intercâmbio, viajando, fazendo estágio internacional. E agora eu pousei na França para viver mais esse capítulo, curtindo muito a cidade de Paris enquanto eu aprendo francês. E se você se identifica com tudo isso, convido você a deixar o seu like e também um recado para mim nos comentários. Agora, falando um pouco sobre o cronograma do programa, ele tem início em setembro, junto com o ano letivo escolar aqui na França. E nesse momento, você já começa a rotina completa de estudos de francês da primeira infância, junto com o trabalho, né? E essas aulas, elas acontecem todos os dias, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde, sendo o período da tarde completamente todo sobre aulas de francês, todos os dias. No início, as aulas elas são intercaladas em inglês e em francês, e aí depois vai acontecendo a transição para tudo em francês. Em outubro, você vai fazer um estágio obrigatório na creche, porque esse é um dos pré-requisitos para se tornar elegível para fazer a prova. Inclusive, eu fiz um vídeo no meu canal que eu falo um pouco mais sobre a minha experiência e também eu entro mais em detalhes sobre quais são esses pré-requisitos. Eu fiz o meu estágio numa creche nas bordas do Rio Sena, do lado da torre. Sério. E a agência foi quem cuidou de tudo isso pra mim, de todos os detalhes. Eles só me avisaram o dia e a hora da entrevista pra eu conhecer a equipe e o dia e a hora que eu ia começar a trabalhar na creche. Logo em seguida do estágio, acontecem as primeiras férias. E se tem uma coisa muito boa nesse programa, é que, embora ele seja muito corrido, a cada 5 semanas você tem 2 semanas de férias. Para respeitar a sua sanidade mental e seu momento de respirar e assimilar tudo isso que você aprendeu durante 5 semanas, sabe? Depois das férias, já começa o corre de produzir os documentos escritos em francês, que são obrigatórios à entrega para casa de examinadores. E você começa a fazer atividades em sala de aula para escrever, para rever bastante gramática e desenvolver as suas habilidades escritas. Mas para além desses caos de deadlines, eu acho que agora, mais do que nunca, eu tenho sentido que o meu ouvido ele tem verdadeiramente se aberto para o francês. Então, eu tenho entendido mais ou menos 85% do que as pessoas falam. E embora a minha fala ela ainda seja muito iniciante, eu acredito que isso acontece porque antes eu não conseguia entender o que as pessoas falavam. Mas agora que eu consigo entender de forma clara a sequência de palavras quando as pessoas falam comigo, eu tô otimista de que o francês ele tá vindo. E eu tô botando fé porque, sinceramente, o meu inglês, ele já tá ficando cada dia pior. Eu nem lembro mais que eu sei falar espanhol. E o português, ele também já tá me faltando bastantes vocabulários. E, sinceramente, esse é o processo normal para aprender uma nova língua quando se não é criança, né?
para entrar uma nova, as outras elas têm que abrir espaço. E às vezes algumas palavrinhas, algumas coisinhas, elas vão sumindo de forma temporária, mas depois tudo volta ao normal. E se você quiser que eu fale um pouco mais sobre como tem sido esse meu processo de aprender francês, as táticas que eu uso, os sites que eu uso, as formas de organização, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo dedicado somente para falar disso para vocês. Particularmente, eu comecei a ver verdadeiras evoluções nos meus estudos depois das férias do Natal e do Ano Novo, que foi quando eu recebi os resultados dos meus simulados e eu fiquei até que satisfeita, sabe? E agora eu tô passando pela terceira férias do programa, em que eu tenho um monte de coisa para entregar mesmo na semana que vem. Voltando um pouco sobre o cronograma escolar, as próximas férias elas vão acontecer em abril e aí também vai acontecer algumas outras entregas diretamente para a casa dos examinadores e depois disso é o momento em que realmente as pessoas elas começam a se organizar em grupos de estudo até o final de maio, que é quando começam os exames. E um detalhe importante é que esses exames, eles não acontecem igual o Enem, então todo mundo vai lá no mesmo dia, todo mundo faz a mesma prova ao mesmo tempo. Não. Essas provas, elas acontecem por ordem alfabética de acordo com o seu último nome. Então a prova, ela tem início no final de maio e ela vai até o início de julho. Então, provavelmente, como meu último nome começa com L, eu devo fazer essa prova aí lá pela primeira quinzena de junho. Eu não vou me estender muito sobre a prova aqui, porque a proposta desse vídeo é falar sobre como você pode entrar nesse curso, né? Então, semana passada eu tive um encontro bem legal com a instituição que trouxe ex-alunos que conseguiram seguir a área depois que tiraram o certificado. E, incrivelmente, todas essas pessoas elas conseguiram muito facilmente oportunidades de trabalho, também tiveram boas possibilidades de continuar se profissionalizando e subindo de cargo, né? E também, se você não quiser seguir essa área depois e dar continuidade a algo que você já estudava no Brasil, ou alguma área que você acha que faça sentido para você e que você descobriu aqui na França, é super possível também. Porque esse certificado CAP, você tem que fazer uma prova de História, Geografia, Atualidades e Matemática, que muitas universidades, mesmo você fazendo bacharel ou prestando para mestrado, também solicitam. Então, você consegue fazer uma equivalência e você já tira um grande peso nas suas costas para continuar estudando aqui. Então, eu vou deixar um link na descrição para quem se interessar em fazer parte do processo seletivo e quiser vir para cá em setembro desse ano. Assim que você preencher o formulário, não esquece de colocar o meu nome de que você chegou até eles através de mim, tá? E claro, se você tiver alguma dúvida sobre esse processo, eu estou mais do que disponível para ajudar você em tirar todas as suas dúvidas ou até mesmo fazer uma consultoria mais aprofundada one-on-one para te ajudar a chegar em valores reais dos gastos que você vai precisar para se manter aqui no primeiro mês, sobre essas questões de moradia e também para acompanhar o seu processo mais de perto também. Enfim, mas o que eu queria falar mesmo é que o legal desse programa é que ele realmente te proporciona uma infinidade de oportunidades que você pode encontrar dentro dessa área de cuidados infantis e que esse certificado ele vale muito e ele é muito procurado, principalmente em escolas maternais bilíngues, que é simplesmente o melhor lugar para você iniciar e começar verdadeiramente a se estabelecer aqui nesse lugar, se isso faz sentido para você. Eu sei que eu já te falei que esse programa ele é gratuito, mas mesmo assim ainda existem custos de visto, de passagem, aluguel e sobreviver até você receber o seu primeiro salário, que cai no final de setembro. E como esse salário é de categoria aprendiz, não tem nenhum desconto sobre ele. E o valor ele é dividido em dois. A primeira metade você recebe na última semana do mês, que diz respeito ao valor dos seus estudos, e a segunda metade você recebe na primeira semana do mês seguinte, que diz respeito ao seu trabalho com a família. Então, dependendo da quantidade de horas que você trabalhar com a família, o seu salário ele vai variar entre 1.200 a 1.300 por mês. Então, de repente, eu abri um universo para você em que não se parece mais impossível você se mudar para Paris com um emprego, né? Muito pelo contrário, se tornou algo inacreditavelmente palpável. E não somente se mudar para cá com um emprego, mas também o ato de se inserir na comunidade daqui, né? E quando eu digo se inserir, eu realmente quero dizer isso.
porque nesse curso existem pessoas de todas as etnias, de todas as idades e com muitas histórias de vidas diferentes entre si. E foi aqui que eu tenho feito novas amizades, descoberto novos universos dentro de uma única cidade histórica e movimentada que é Paris. Enfim, existem longos dias de luta, tá? Mas se você acha que isso faz sentido pra você, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu espero que eu ainda consiga te ajudar ainda mais para tudo aquilo que você precisar, tá bom? Não deixe de comentar o que você achou e também de consultar os links que eu disponibilizei na descrição desse vídeo para você continuar a sua pesquisa sobre esse assunto. Até o próximo vídeo.